Oi, gente, tudo bem com vocês? Já vou começar falando que hoje tem spoiler. Então, se você não viu a última temporada de The Chosen, né? No caso, a atual temporada, que é a temporada 5 que lançou agora, ou pelo menos não viu o episódio 8, e você quer assistir, eu recomendo que você assista primeiro, depois veja esse vídeo, ou enfim. Mas se você não tem problema com spoiler ou já assistiu, então seja bem-vindo a mais um vídeo onde nós vamos falar sobre algo que aconteceu no episódio 8 que me incomodou um pouco, mas eu vou explicar o motivo. Mas primeiramente eu vou falar o que foi e depois eu vou explicar 2 pontos aqui que eu quero deixar bem claro. Bom, primeiro, o episódio 8, pra quem, então se você não viu ainda, não quer spoiler, tchau, depois você volta aqui. Mas o episódio 8 trata de Jesus no Getsemane, então aquela luta ali que ele enfrentou, todo aquele sofrimento que ele passou, orando ao Pai, pedindo ao Pai que, se possível, tirasse o cálice, mas que fosse feita a vontade dele. Então, um momento muito solene, muito triste, que eu acredito que foi muito bem representado. Só que em alguns momentos, também em outros episódios, a gente vê que Jesus ali, na série, ele acaba vendo pessoas ali do Velho Testamento, ou até João Batista, então em alguns momentos ele tem tipo uma visão assim, se depara com essas pessoas e depois elas desaparecem. Eu confesso que fiquei na dúvida se era tipo vendo a pessoa mesmo, ou se era imaginação, coisa do tipo, até que a última pessoa que aparece era o pai de Jesus, né, o pai terreno, que é José. E aí José tá ali com ele e ele fala algo do tipo, logo eu vou estar te esperando, né, vou estar te esperando. Ou seja, José no céu estaria esperando Jesus depois que Jesus morresse, e aí José conforta Jesus. É isso que acontece na cena do The Chosen. Então, beleza, esse é o contexto. Agora eu vou falar os 2 pontos que eu tinha comentado que eu diria. Primeiro, eu não tô aqui pra criticar a série. Eu sou uma pessoa que gosto bastante da série. Eu acompanhei todas as temporadas, já assisti todas as temporadas, menos essa última, né? Mais de uma vez. Então, acho que eu conheço bastante. E também eu respeito quem acredita que isso possa ser possível, né? Esse encontro de Jesus com o pai dele, ali confortando, sabendo que José tinha morrido. Eu respeito quem acredita dessa forma, né? Mas eu vou explicar porque eu não acredito que isso seja possível. Bom, para começar, a gente vai falar sobre a situação da morte e da vida, no caso. Eu vou começar lendo um texto que está em Gênesis, no capítulo 2, o versículo 7, que diz: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Em algumas versões, eu estou lendo na nova versão internacional, algumas versões falam se tornou alma vivente. Então, com base na Bíblia, eu acredito que uma alma vivente, ou um ser vivente, é a junção do corpo, que é formado do pó da terra, com o fôlego de vida, que seria a vida. Essa ideia de que o corpo e a alma são coisas separadas, ela vem dos gregos ali, que introduziram essa ideia, e muitas pessoas hoje acreditam que o corpo é uma coisa, a alma é outra coisa. Mas eu acredito que é uma coisa só. Não existe vida fora de um corpo, entendeu? Então, basicamente, esse fôlego de vida é simplesmente a vida como se fosse uma energia, digamos assim, que dá luz a uma lâmpada. Então, a partir do momento que você tira, não existe vida após isso, é morte, né? Fica só o corpo, mas sem vida. Então, esse é um dos motivos pelos quais eu acredito que a pessoa, quando morre, ela não vira uma alma que fica por aí ou que fica no céu, mas é uma pessoa que morre e fica num estado inconsciente. Inclusive, outro texto interessante está lá em Eclesiastes,
no capítulo 9, o versículo 5 e 6. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja muito desapareceram, nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. E no versículo 10 diz: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Então eu acredito num estado inconsciente após a morte. Inclusive, Jesus, ali em João 11, no versículo 11 e 14, né, quando Lázaro morreu, Jesus ele compara a morte a um sono. Ele fala: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Os discípulos falaram, né, Senhor, se ele dorme vai melhorar. Então Jesus diz claramente: Lázaro morreu. Então Jesus ele compara a morte com o sono. Outra situação também está lá em Lucas 8, 52 e 53, a filha de Jairo, né, que ele comenta que ela estava dormindo. Exatamente porque quando a pessoa está dormindo, ela não está pensando, claro, tirando a parte do sonho, né? Mas quando a pessoa está dormindo, ela não está pensando no que ela vai fazer, ela não está tendo ideias, não está fazendo projetos, né? Como disse em Eclesiastes, ela está dormindo e é assim que eu acredito. Outro texto que eu acho bem interessante tá lá em Atos, no capítulo 2, quando o apóstolo Pedro está falando sobre a ressurreição de Jesus, né? E tem aquele texto que ele cita lá de Salmos, onde fala que porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. E ele está querendo dizer que, porque nesse texto, Davi não estava falando dele mesmo, mas estava fazendo uma profecia sobre Jesus, né? E ele fala aqui no 29: Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. No versículo 31 diz: prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. E aí no versículo 34: pois Davi não subiu aos céus. Poxa vida, Davi não subiu aos céus? Mas é isso que ele está dizendo, né? Dizendo que Jesus subiu aos céus, mas Davi não subiu aos céus. Então, se Davi não subiu aos céus, acho que fica difícil outra pessoa ter subido aos céus, né? É só um texto que eu acho interessante de mencionar, certo? Agora, a gente voltando, né, para a pergunta, título desse vídeo, né? Quem que apareceu para Jesus na Getsemane? Que na série eles retratam como pessoas no Antigo Testamento que teriam aparecido para confortar Jesus, ou, no caso, o pai dele teria vindo para confortar. Bom, a Bíblia só fala assim, lá em Lucas 22, do 41 até o 43. Ele tá lá, só vou dar uma contextualizada aqui a partir do 41, que diz assim: ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E no 43 diz: apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Então, naquele momento que Jesus estava aflito, sentindo-se separado do Pai, Deus mandou um anjo para confortá-lo. É isso que a gente sabe. Eu acho que é suficiente para a gente entender e eu acho ok, certo? Alguns podem dizer, tá, mas não podia ser alguém do céu, né, que viesse? Por que não poderia ser o pai dele? Sendo que na transfiguração, Moisés e Elias apareceram para Jesus, né? Então poderia ser alguém que estivesse no céu, que viria, não necessariamente um anjo. Ele só colocou um anjo porque não sabia quem era. Eu não sei se cabe a nós fazer esse tipo de especulação, primeiramente. Não vou descartar nenhuma possibilidade, mas no caso de Moisés e Elias, né? Por que eles apareceram para Jesus, né? Se eu tô aqui falando que quando a pessoa morre, ela morre e não tem vida após a morte imediata, né? Mas a gente sabe que Elias não passou pela morte e Moisés, lá em Judas 9, Deus, ele ressuscitou Moisés, né? Então,
pelo menos Moisés, Elias e Enoque, a gente tem certeza que estão no céu. Depois da ressurreição de Jesus também fala que teve uma outra ressurreição ali de várias pessoas ali que ressuscitaram e também estão no céu. A gente não sabe quem é, mas pelo menos esses 3 que eu mencionei a gente tem certeza. Agora, as outras pessoas que não ressuscitaram, que Deus não ressuscitou particularmente, né? A gente acredita que elas estão dormindo e em algum momento na volta de Jesus, quando ele vier, ele vai ressuscitar aqueles que são seus, né? Então, as pessoas que morreram em Cristo, tendo a fé em Cristo, Deus vai ressuscitá-las, então, para terem a vida eterna ao lado dele. E também, só para fechar também essa questão de consultar os mortos, né? A gente vê como Deus no Antigo Testamento ele proíbe isso, ele deixa bem claro que isso é abominável aos olhos dele, consultar médiums, adivinhos e quem consulta os mortos, né? Então, ele sempre deixa muito claro isso e eu acho que se ele proíbe dessa forma, não é uma coisa muito boa, né? Então, eu já fiz outros vídeos falando sobre vida após a morte, enfim, se quiser dar uma olhada no canal, mas esse aqui foi só um panorama geral, porque que eu não acredito que o pai de Jesus terreno foi consolar Jesus, né? Simplesmente porque quando uma pessoa morre, segundo a Bíblia, ela morre e ela fica sem consciência, sem existir, até que Deus devolva a vida, né? Então, da mesma forma que Deus deu a vida pro corpo que ele montou de Adão ali, com o pó da terra e água, né? Com barro, e ele deu o fôlego de vida, da mesma forma, quando Jesus voltar, ele vai devolver a vida àqueles que foram fiéis a ele. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo e até mais.